Olá, bem-vindos de volta aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Ben Jones. Patrício Merciai está conosco para analisar os mercados. Patrício, obrigado pela sua participação. Você afirmou que as pessoas devem esquecer o BCE e ficar atentas ao Fed. Por que isso? Se voltarmos um pouco no tempo, há alguns dias na Europa especificamente, foi época de volta às aulas, ao trabalho, e as pessoas estavam ávidas por histórias positivas. E o BCE anunciou mais cedo, em setembro, medidas de estímulo à economia. Obviamente, os mercados reagiram positivamente e todos ficaram eufóricos. Os rendimentos de títulos estavam caindo novamente. O euro estava caindo versus o dólar, o que geralmente é positivo para a confiança na Europa. Várias coisas boas acontecendo. E aí, os mercados e os investidores se deram conta que o BCE fez algumas promessas, mas que talvez elas não estavam tendo o resultado esperado. Eles olharam para o calendário e viram que há uma reunião do Fed se aproximando. E talvez o que o BCE está facilitando em termos de uma liquidez extra será tirado deles pelo Fed. O Fed tem que se preocupar com o crescimento e o impacto das taxas de juros. Então, o BCE pode até estar facilitando as coisas, mas o Fed não vai fazer a mesma coisa. É a volta à realidade, volta ao trabalho, volta ao período de trabalho do ano e de observar o Fed. Está certo. Analisando o Fed, por quanto tempo você acha que eles vão parar? A Janet Yellen nos deu algumas dicas de que vão parar entre o momento em que estão quase terminando o tapering, por exemplo. Eles estão parando agora de comprar ativos, títulos. Então, o estímulo extra está chegando a zero. E aí, eles terão que tirar parte desse estímulo e aumentar as taxas. Mas entre esses dois momentos vai haver uma pausa. A questão é, por quanto tempo? Como você disse, e o mercado está esperando algo entre 9 e 12 meses. Se supormos que o tapering terminará em outubro, isso significaria que as taxas vão começar a subir no terceiro trimestre, em julho, mais ou menos. Agora, talvez o mercado esteja observando o Fed, observando os dados econômicos e pensando: vamos esperar um minuto. Há crescimento, a inflação não é preocupante, mas existe, e o Fed tem que fazer com que as coisas voltem ao normal. A pausa poderia ser mais curta e provavelmente o mercado se movimentará agora. Essa é a minha opinião. Algo em cerca de 6 meses, com o final do tapering em outubro. E provavelmente o primeiro movimento ascendente de taxas e também descendente. Mais uma vez, o balanço do Fed, que seria mais ou menos no final do segundo trimestre. Então, uma pausa mais curta era o que esperávamos inicialmente. Eu gostaria de discutir a relação entre os preços de commodities e a demanda chinesa. Você pode analisar como esses dois fatores estão conectados e se um tem maior influência sobre o outro? That's an interesting question because actually it's a bit of a chicken and egg situation. Essa é uma pergunta interessante. É uma questão como a do ovo e a galinha. Todos notaram que as commodities têm estado bem fracas nas últimas semanas. E você pode dizer que isso foi em parte por causa do crescimento decepcionante da China. Os relatórios das últimas semanas foram bem fracos, pelo menos para os padrões da China. Não foram fracos para os padrões internacionais. E podemos dizer que a menor demanda da China significa que os preços de commodities vão cair. Commodity prices coming down. But you could also view that Você também pode observar o outro lado,
que a China não é ainda uma economia competitiva e que, se os preços de commodities aumentarem, os produtores na China podem dar um empurrão nos preços. Podem passar esses preços mais altos para os consumidores. Se os preços estiverem um pouco mais fracos, eles diriam que não podemos aumentar os preços nós mesmos. Então, talvez, teremos menos lucro. Então, deveríamos investir menos. Podemos dizer que preços mais baixos de commodities também têm um impacto no curto prazo no gasto de capital na China. O gasto de capital na China tem decepcionado, mas isso é provavelmente uma pausa. Mas significa que você está vendo uma situação como a do ovo e a galinha. E você pode ver a correlação entre as duas medidas, significando que as commodities estão fracas ou que os preços de commodities estão atenuados. Temos observado menor gasto de capital na China. Então, enquanto há menor gasto de capital, os investidores de commodities vão empurrar os preços para baixo novamente. Eu acho que é uma fase transitória, porque a economia na China continua a crescer um pouco abaixo da média. Mas atualmente, eu diria que ainda há uma pressão para baixo nas commodities por causa da China. E por fim, você acha que a baixa do euro está sendo drástica, como alguns esperam? Voltamos à questão BCE versus Fed. Quando o BCE fez a mudança, todos empurraram o euro para baixo e acharam que essa era a coisa certa a fazer. O BCE fornece muitos estímulos e o Fed é um pouco mais duro. Então suas políticas econômicas e monetárias irão divergir. Então vamos vender euros. Eu acho que o preço já está bom e o euro está se estabilizando. Eu espero que ele fique entre 1,29 e 1,30, se consolidando um pouco. Ele já se consolidou. Ultimamente, eu tenho achado que ele pode cair para cerca de 1,26. Mas eu acho que a grande queda já aconteceu. E agora, os investidores têm que ter uma visão mais sóbria sobre políticas econômicas e a perspectiva de crescimento. Eu espero que o euro tenha uma pausa de estabilidade antes do próximo passo. Patrício, mais uma vez, obrigado por sua participação. Obrigado. Obrigado pela audiência. Fique ligado no site da Dukascop TV, pois traremos mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!